Como vão vocês? Tudo bem? Bom dia a todos aí, reurbeiros. Estou eu aqui de novo na minha missão, né? Talvez essa seja uma missão, seja o nome certo, né? Mas enfim, no meu projeto aqui, trazendo gente nova para a gente falar de reurb, né? Principalmente para aqueles que ainda não conhecem, mas também para aqueles que já conhecem, quem atuam. Vou trazer muita gente boa aqui. Hoje eu tive um convite, na verdade eu fiz um convite para a doutora Gesier, ela que já deve estar entrando aí para a gente bater um papo. E queria deixar para vocês aqui também, em relação às novidades aí que nós vamos ter em breve, né? E uma delas é em relação ao Instituto Reurb, que vai ter uma aula minha lá. Não sei se eu posso falar uma aula, né? Mas eu vou estar deixando algumas dicas para vocês lá. E para aqueles que ainda não conhecem o Instituto Reurb, que entrem aí no link da minha bio. Tem lá o link para que vocês façam a inscrição, né? Lá vai ser o que a gente chama da Netflix da Reurb, né? Nós temos lá várias aulas, inclusive aí com a doutora Gesier, que vai estar comigo hoje. E a gente vai falar isso aí um pouquinho sobre o Instituto também. Doutora Gesier, fico aguardando aqui a sua presença, tá? Olha, hoje eu vou falar um pouquinho para quem ainda não me conhece, né? Eu sou advogado, atuo na área aí do direito imobiliário e há mais ou menos aproximadamente aí uns 2 anos, uns 3 anos atrás, a Reurb aí me pegou, né, pelo caminho. E com isso eu comecei a atuar com Reurb. E na verdade a gente sempre fala que o que a gente não atua com Reurb, é a Reurb que chama a gente para atuar, né? Ela que nos convida. E aí, aproximadamente desses 2 a 3 anos, eu comecei a atuar com Reurb, a Reurb me conquistou e a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos aí. E hoje eu atuo, né, praticamente aí 90% do meu tempo em Reurb, né? Temos um escritório físico aqui em Juiz de Fora, Barbosa e Guedes, para quem não segue, mas eu sócio, né? Mas para quem não segue ainda, acompanha a gente lá. Mas enfim, hoje meu tempo é todo voltado para Reurb. Então, é um tema hoje que está aqui na minha pauta, na minha mente, e a gente gosta de cada dia mais conversar e falar sobre isso, tá? Vou pedir aqui a doutora Gesier aqui para agradeço aí a vocês, né, que estão aqui no Café com Reurb. Essa ideia que eu tive de fazer esses bate-papos aqui, para quem ainda não participou, mas toda semana teremos uma live aqui especial. Vamos lá. Doutora Gesier, tudo bem? Bom dia, me ouve bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô, tô ouvindo, e você? Ah, então tá ótimo, tudo bem. E aí, doutora, muito, muito obrigado, viu? Primeiramente aí por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar conversando sempre, né? A gente, Sim. a gente passa o dia inteiro falando de Reúbe, conversando sobre Reúbe, mas a gente sempre fica honrado, assim, de poder externar, né, o público externo aí também, essas conversas, essas nossas trocas de ideia. Eu sempre falo que quem atua com Reúbe aí não tem outro caminho, né? É só respirar Reúbe, falar sobre Reúbe. Eu falo que eu brinco que aqui em casa até meus cachorros já sabem o que é Reúbe, viu? Com meus filhos já Com não aguentam mais certeza. ouvir. É podcast dentro do carro, é toda hora tá eu falando de Reúbe. Mas é assim, O né? O que eu tempo estava todo. falando aqui, tava falando um pouquinho aqui agora, eu acho que todo mundo que atua com Reúbe tem esse sentimento, né? Na verdade, é a Reúbe que não conquista, né, doutor? É a Reúbe que chama a gente para trabalhar com ela, né? A gente não. É como se fosse o nosso amigo lá, o Fabrício, fala que é uma cachaça, né? Mas realmente é uma coisa que nos convida, a gente não consegue sair mesmo. E é Mas já vou começar aí pedindo. caminho sem volta. Exatamente. E eu já vou começar, eu falei um Diver- pouquinho de mim aqui, vou pedir a doutora aí para se apresentar, falar um pouquinho aí da sua história aí com o Reouve. Doutora, doutora está no Paraná, né? Isso, estou em Curitiba. Comecei com o REURB lá em 2017, quando surgiu a lei, né? E, claro, já trabalhava com alguma coisa de regularização fundiária, o escapião, já era, né, sou advogada de formação, já era um pouco da minha vivência, mas em 2017, 2018, então passei a trabalhar exclusivamente com o REURB, fazendo consultorias para empresas, né? E o trabalho foi se desenvolvendo em outras áreas também, né?
Hoje eu sou consultora, continuo fazendo consultoria para empresas, sou mentora também, dou cursos, ministro muita palestra, né? A gente é convidado para falar de REURB é, em várias situações. Então, e é isso, faço REURB também na ponta, né? Diretamente com os moradores. Então, a gente tem uma frente de trabalho bastante ampla, né? Atuando em tudo que é possível aí dentro do que a REURB nos proporciona enquanto profissionais, é isso. Né? Estou à disposição, a gente não para nunca, né? Gente que chama a gente para saber, para tirar dúvidas, né? Sou atualmente também diretora do Conselho Consultivo da CRF, né, e diretora aqui do Paraná. Então, é um ambiente, assim, um organismo que a gente troca muita ideia também, assim como lá no Conexões, né? Tá, doutora, também tá lá no Conexão, nosso grupo, né, do WhatsApp. Isso. O grupo tá então, pesado. Você viu que cada dia que passa, qualquer dia vai explodir lá. Tanta ideia, não só a gente fez, né? E muita gente de peso, isso que eu ia dizer, né? Então, a gente acaba aí respirando 24 horas por dia, né? Seja no âmbito do trabalho mesmo profissional, quanto nas horas vagas, né? Que a gente está ali nos grupos, é sábado, é domingo, é à noite, não tem hora, né? Surgiu uma ideia, alguém quer discutir, a gente está a postos para isso. Para conversar. É isso aí, doutor. Como eu falo aqui, né? Eu acho que talvez seja essa a minha missão nessa questão de REURB, né? Eu gosto sempre de falar um pouco, principalmente para quem está começando no REURB ou quem ainda não está, né? Eu falo que eu tenho uma frase que REURB transforma vidas, né? E ainda complemento ela, que inclusive é a nossa, né? Eu acho que a doutora, assim como eu também, teve uma transformação aí, principalmente, né, nessa questão social, que a gente sente realmente as pessoas que a gente atende, né? A necessidade dessas pessoas, quando a gente leva ali a regularização desse imóvel, né? E também, né, claro, a gente não pode deixar de falar da questão financeira, né, que é importante, mas eu sempre gosto de falar um pouco aqui para quem está começando, ou às vezes alguém que está com medo. Eu vejo muito hoje, não sei se a doutora também entende dessa forma, eu ainda acho, na minha opinião, poucos advogados envolvidos com esse tema, sabe? E, na verdade, em geral, né, é um tema ainda um pouco desconhecido. A gente fala aí da lei que é de 2017, né? Entre aspas, é uma lei nova. No Brasil, a gente tem uma mania de achar que a lei não vai pegar. Eu já contei aqui várias vezes, né? E vou reforçar aqui que logo quando eu fiquei sabendo da REURB, né? Na verdade, eu fiz a minha prova da OAB. Eu sempre gostei ali da área do direito civil, através de um amigo que hoje nós somos sócios, o Marcos. Eu fiquei sabendo do direito imobiliário. E o que me conquistou foi essa questão do extrajudicial, né? E numa aula minha de pós-graduação, o MBA que eu fiz em Direito Imobiliário, uma das aulas era falando sobre REURB, né? O professor Dorval Saúde falou sobre isso. E aí, dali para frente, eu fiz o que eu já tinha feito antes de advogar, que é ser vendedor, né? E coloquei minha pastinha debaixo do braço e fui visitar a prefeitura com a cara e com a coragem. E aí, o que eu vejo muito, desde aquela época para cá, né? É que ainda tem muito poucas pessoas envolvidas com isso. Alguns ainda têm essa questão aí de achar que a lei não funciona. Nós ainda temos um desconhecimento, não sei aí na região da doutora, né? Mas aqui eu vejo também que algumas prefeituras, entre aspas, paralisadas em relação a isso. Aí eu queria só que a gente falasse um pouquinho sobre isso aí, doutora, em relação a isso, né? Essa questão do envolvimento, principalmente aí da forma que o advogado pode atuar. A doutora, assim como eu, também presta consultoria para empresas. Tem também, né, outras formas como mentorias, enfim. E vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre essa questão da forma de atuação e principalmente esse panorama aí na região da doutora, como que é isso, em relação ao que começou, em relação ao que vemos hoje no mercado. Me estendi aqui uma pergunta em 3, mas vamos caminhando aí. Coisa de quem tem TDAH, é assim mesmo. Já pensa aqui e está virando lá para o outro lado. Mas eu vou anotar. Primeiro, deixa eu dar um oi aí para o pessoal que está chegando. Estou vendo aí a Dilana. Bom dia, legal, Dilana, sempre participando. Doutora Altivo. Doutora Dilana, doutor Fabrício. Estão convidados aqui para o Café com REURB, viu? Estão só alinhando a agenda aí.
Legal, legal. É uma baita de uma dupla, né? Se complementam. Eu já falei para a doutora Dilana que não podia ser mais perfeita a formação dela para a REURB, né? Porque ser advogada e assistente social casa Exatamente. perfeitamente aí nos objetivos da lei, né? Doutor Fabrício também está aqui. Bom dia, Fabrício. Então, Meu falando amigo sobre Daniel, essa. Daniel também está na área. Enfim, tem muita gente boa aí. Vamos lá. Tem muita gente que vai ainda assistir depois também. Então, com relação ao panorama assim das prefeituras, né? Eu trabalho nos 3 estados do Sul, né? Já fiz alguma coisa também fora, Minas, Pará, mas o meu foco principal é trabalhar Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? E o que eu vejo em relação a 2017? Em 2017 era assim um deserto, né? A gente simplesmente chegava falando de uma super novidade, alguma coisa que ninguém nunca tinha nem ouvido falar, às vezes, nas prefeituras, né? Embora algumas, claro, sejam pioneiras e tal, né? Porto Alegre, por exemplo, faz REURB desde 2018, né? Mas em geral, assim, era uma grande novidade. Então, eu entendo que houve um avanço de lá para cá, em relação à formação dos técnicos da prefeitura, né, dos colaboradores das prefeituras, né? Mas ainda é um lugar a ser desbravado, né? Porque por incrível que Tirando a boa, né? pareça, Como eles dizem, né? Tirando a boa no por mercado, né? incrível que pareça, depois de tanto tempo, a gente ainda chega em prefeituras que as pessoas não ouviram falar É, de REURB, né? Não sabem como, ou ouviram falar muito vagamente, mas acham que não se aplica para o município deles, enfim, né? Tanto que o meu desenvolvimento de trabalho no campo da mentoria e dos cursos que eu ministro foi justamente pensando nisso, assim, né? Porque se você quer fazer REURB como empreendedor de REURB, como REURBeiro na ponta, você precisa de uma equipe técnica na prefeitura que entenda o que está fazendo, exatamente. né? E saiba o que que é, Então, tem que entender, né? justamente, que tenha, e claro, a gente sabe que também parte de vontade política, tem muito isso também, a gente se depara com esse entrave às vezes, né? Porque tem gente que não quer, que não entende e também não quer entender, Entender. né? E fecha as portas e fecha as portas, isso politicamente acaba causando um entrave, né? Os prefeitos às vezes não entendem o potencial político que a REURB tem também, né? Não adianta a gente ser hipócrita de não perceber isso. Exatamente. O prefeito que percebe a importância que ele tem, o trunfo que ele tem nas mãos, Não, né? Quando ele tem uma REURB andando de vento em popa no seu município, ele consegue resultados incríveis, assim, politicamente, né? eu sempre falo uma coisa que é prestígio político, né? Mas vamos combinar Justamente, que o fato é um só, reouve da voto, né? Então, o prefeito que entender isso, é um claro, voto barato. Então, a gente é, fala isso, é como a gente falou, né? A gente tem que falar aqui todos os lados. A gente atua com o reouve também por causa do dinheiro, que a gente não vive de vento. E realmente a reouve dá voto. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, até para, né, se capacitar e talvez até despertar o prefeito. E a gente está falando aqui de uma coisa que é uma realidade. E principalmente quando a gente fala em reouve, não, só está falando, não estamos falando só em voto, mas principalmente na qualidade de vida daqueles moradores que vai no, ter diferença, né? justamente no alcance do benefício social que nós temos para a população, né? E vamos dizer que um efeito colateral disso é justamente o voto, né? Então, quando o prefeito consegue, através da REURB, além de regularizar o lote, né? Além de entregar a matrícula, que as pessoas chamam de papel da casa, né? O documento da casa. Além disso, ele consegue levar a infraestrutura essencial, né? Ele consegue levar a luz elétrica, ele consegue levar a água potável, ele vai se tornar o herói daquela comunidade, né? E a REURB propicia isso, ao fim e ao cabo, dignidade, moradia digna, dignidade da pessoa humana, né? Então, as prefeituras têm que despertar para isso, né? Que a gente não está fazendo só um trabalho técnico lá de agrimensura,
de urbanístico ou da parte do cadastramento socioeconômico, né? A gente tem que olhar na amplitude, né? Estou fazendo mestrado aqui no Instituto Federal do Paraná, claro, né, falando sobre REURB, regularização fundiária no litoral do Paraná, e um dos pontos que eu abordo é justamente isso, assim, a gente vê a REURB não como um procedimento técnico, né, mas sim como um procedimento social muito mais amplo, que atinge as comunidades nas suas necessidades mais caras, assim, né, especialmente quando a gente fala de comunidades mais carentes. Então, esse entendimento que os municípios têm que ter. Claro, aliado a isso, tem que saber fazer, né? Tem que ter o conhecimento técnico, tem que entender como o processo funciona, entender que existem particularidades num procedimento de REURB que não existe em outros processos administrativos da prefeitura, é diferente, né? Então, nós temos todo esse arcabouço, né, de multidisciplinaridade dentro da REURB que precisa ser aplicado. Então, com relação a esse ponto das prefeituras, eu acho que é isso. Eu acho que avançamos muito, né? Tem municípios assim que eu visitei lá no início, em 2018, 2019, que hoje estão muito avançados, que desenvolveram procedimentos, né, de atuação dentro da prefeitura que são muito bons, enquanto outros continuam parados, né? Eu até acredito que isso seja normal diante da infinidade, né, mais de 5.000 municípios que nós temos no Brasil, então é normal que haja essa disparidade. O que a gente busca como propagador da palavra da REURB é justamente uniformizar isso, né? Fabrício sempre fala isso também, que a gente precisa uniformizar esse conhecimento, que a gente precisa nivelar conhecimento para que todos possam atuar numa mesma pegada, numa mesma não fica uma sintonia, né? Num local uma exigência e um outro local, né? Isso tem que haver de certa forma, uma sintonia, eu acho que é a palavra ideal aí, para que não fique até o profissional também perdido, né? Porque a REURB tem disso, né? Às vezes a gente, como a doutora falou, né, que já atua até em outros estados, e aí a gente não pode chegar um estado, um município, fazer algum tipo de exigência, porque a gente vê ainda, até hoje, a gente acompanha lá no grupo, né, requerimentos de REURBs aí que são contestados, né, que são devolvidos com coisas aí baseadas em 67, 66, né, e aí a gente já fala aqui, como o meu amigo Fabrício aí falou outro dia no evento que nós tivemos aqui em Juiz de Fora, né, a primeira coisa que tem que ser feita para quem atua com REURB é rasgar a lei 67, 66, né, é uma legislação nova. Eu acho até que a doutora até vai concordar comigo, né? Um pouco dessa dificuldade, dessa questão da REURB, de muita gente não entender bem, né? Eu já cheguei, por exemplo, perto de advogados, né? Eu tive uma senhora, uma advogada muito antiga, que estava com um processo de uso capião, numa área que nós estamos fazendo regularização. E eu fui lá conversar com ela a respeito do processo, né? Que estava sendo feita a regularização fundiária ali naquela área. Então, com isso, que ela suspendesse o processo, enfim, né? Conversasse com a cliente ela sobre isso. E custou entrar na cabeça dela, ela me ouvindo, até que uma hora ela perguntou, mas como assim? A pessoa vai perder uma propriedade, não é os campeão, como vai ser isso? Eu não estou entendendo, né? Então, eu acho que essa disrupção que a REURB trouxe, alterando principalmente várias leis importantes, né? Causa esse certo, de certa forma, esse susto ali em alguns profissionais e muitos deles, por medo, acabam não deixando que a coisa acontecesse. E aí volto, né, que a gente faz esse trabalho, como eu sempre falo aqui, de formiguinha, né? Nós estamos sempre falando aí de REURB, eu, no meu caso aqui, organizando eventos, e enfim, falando sempre aqui no Café com REURB, né, trazendo aqui para as pessoas realmente tomarem conhecimento. E uma coisa que é importante, eu sempre falo aqui para todo mundo que conversa comigo, é se capacitar, né, doutora? Porque senão pode acabar complicando aí a pessoa não entendendo muito bem da lei, né? Uma outra coisa que eu estava falando antes também foi aquela questão da atuação do advogado, né? Como a questão de consultoria, que a doutora também atua, eu acho que é uma boa vertente, né, doutora? O que a doutora enxerga aí como forma de atuação para o advogado? Com relação ao posicionamento do advogado dentro do processo da REURB, a gente tem
acho que um pouco de preconceito do próprio advogado, né? Porque na REURB você tem que ser flexível, né? E você tem que entender que você não faz o trabalho sozinho. É diferente do uso capião, é diferente de um processo judicial, né? Que é a atuação do advogado, claro, a gente sabe que tem posicionamento de juiz, Ministério Público, tudo isso é também um grupo de pessoas atuando, mas você juridicamente está atuando sozinho ali no processo, né? Sozinho, que eu digo como profissional da advocacia. Enquanto na REURB você tem que expandir o teu entendimento e trabalhar também com engenheiro, também com arquiteto, com assistente social, com biólogo, com geólogo, né? Então, é bem diferente para a gente também. Né, doutora? É diferente. Que os profissionais têm a falar, né? Aceitando opiniões. É diferente para a gente também trabalhar desse jeito, né? Com um grupo de profissionais de áreas tão diferentes, né? Quem diria que o advogado ia sentar com um engenheiro numa mesa e ia traçar entendimentos e buscar convergir esses entendimentos numa mesma linha, né? No mesmo benefício final, que é a regularização fundiária, que é a matrícula dos imóveis. Então, tem esse lado que o advogado precisa se desprender, né? A gente tem que olhar mais à frente, olhar no macro, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Porque o que acontece? Lá na lei de REURB, e isso é até um pouco de uma briga assim, da própria CRF, lá na lei, o que é exigido? A RRT, a RD, né? Então, quer dizer, implicitamente está dizendo, olha, precisa aqui, obrigatoriamente, de um engenheiro, precisa aqui de um agrimensor, precisa aqui de um arquiteto, né? Quem tem que fazer o cadastro socioeconômico é o assistente social. O estudo técnico ambiental precisa ser desenvolvido por biólogo ou por geólogo, né? Isso está claro dentro da legislação, mas, ao contrário, não está dizendo, olha, e o advogado tem que estar aqui, precisa da assinatura de um profissional da advocacia com OAB, né? Então, isso fica parecendo que você não precisa de um advogado para fazer REURB, o que não é verdade. O que não é verdade. É o contrário. Tem que estar em todas as fases, né? Exatamente. Porque, embora não precise da assinatura dele nos documentos, é ele que vai ter o entendimento da lei. É ele que vai levar para o engenheiro, para o arquiteto, para o biólogo, para o geólogo, para o assistente social, o que a lei precisa, o que a lei está pedindo, o que o procedimento tem que ter. Né? Então, se você não tiver o advogado para interpretar a lei, né, e para fazer as peças técnicas, que eventualmente ele pode não assinar, mas passa pelo crivo dele. De certa forma, na prefeitura, porque na prefeitura, quem que vai fazer notificação? Quem que vai fazer edital? Né? Quem que vai colocar os documentos técnicos dentro dos parâmetros da Lei 13465? O advogado. Então, e aí a gente, como eu falei, né, do preconceito do advogado de trabalhar com os outros profissionais, que está sendo vencido, eu acho, né, porque eu acho que o advogado tem mais essa flexibilidade de olhar esse todo do processo, justamente porque ele entende o que a gente chama de espírito da lei, né? Então eu acho que fica mais fácil para o advogado. O contrário também é verdadeiro, porque os engenheiros, eles têm aquela resistência de trabalhar com advogado, né? Então também são lutas diárias, né? Que a gente vence, cada um dentro do seu campo de atuação, mas que tem que estar aí, como diz o Fabrício, matando um leão por dia e desviando das antas. Exatamente. Acho que não tem frase melhor, né? Para conseguir atuar, né? Porque essa a realidade. A gente tem que atuar com todos os profissionais envolvidos.
E é muito legal quando a gente tem uma equipe que você trabalha onde todo mundo entende esse espírito da lei e trabalha junto, né? Quando realmente você vê esses entraves, você tem uma equipe engajada, uma equipe que se entende, a coisa vai embora, flui, e o processo sai e você consegue o resultado final lá, que é entregar as matrículas para as famílias, e é muito legal, né? Quando a gente tem esse entendimento. Então, eu digo que é difícil de fazer, mas com um pouco de boa vontade, de perspicácia das partes, entendimento da lei, a gente consegue fazer, né? Com relação ao mercado, você falou, né, para os advogados, então a gente tem uma gama aí de atuação dentro da REUB que é bastante grande, né? Então, o advogado, assim, primeiro de tudo, né, a gente tem que entender da lei, né? Como advogado, não adianta você querer prestar consultoria para uma empresa, se a empresa está te contratando para prestar consultoria, porque ela também não sabe muito bem como é que ela vai fazer. E aí, né? começar pelo Ela básico, precisa... a 3.465 e o decreto, né? Sabendo ali, já está sabendo de muita coisa, né? Que é ali que... Só que a gente tem que estar muito ligado também, né, nas outras leis que fazem, algumas que fazem parte, né, que a própria 3465 remete, Código Florestal, né, a gente precisa ter esses entendimentos de leis de fora também, mas o principal é entender da 3465, que traz todo o procedimento ali descrito, ela é auto-aplicável, né? Então você consegue montar o advogado, pelo menos por isso a importância do advogado no processo, o advogado consegue montar na cabeça dele um procedimento de REURB, que tem as fases bem delimitadas, os procedimentos que são obrigatórios, né? E que vão, ao final, resultar na CRF. Então, a primeira coisa é você entender essa dinâmica da lei, né, das leis, da lei do decreto, né, e também aquela coisa, a gente precisa se atualizar todos os dias, né, porque todo ano, de tempo em tempo, sai uma alteração na lei, né. Agora mesmo, acho que o doutor participou, né, das reuniões das últimas que tiveram aí, com relação às alterações que foram trazidas pela lei da Minha Casa Minha Vida. Isso, depois eu então, deixei um ponto aqui para a gente falar depois sobre isso aí também. É um eterno buscar conhecimento, buscar entendimento, né? Entendimento, porque daí vem o artigo novo e como é que você encaixa nos procedimentos que já existem, ou como é que você vai fazer, colocar em prática esses novos artigos, essas mudanças na lei, né? Então, o aprender dentro do direito e dentro da REURB não acaba nunca, né? E a gente sempre tem esse network com outros profissionais que também nos leva ao conhecimento diário, né? Porque novas formas de atuação vão sendo criadas aqui no meu estado. Isso também tem que ser levado em consideração, essa diferença que a gente tem territorial, que nos faz mudar de posicionamento a depender de onde a gente está atuando, né? Porque a realidade é diferente num estado diferente, numa cidade diferente. Muito na REURB, né? A situação daquele estado ali, além do município, mas também o estado, né? Qual fase que está aquilo, digamos, como é que aquilo está sendo visto ali no estado, né? A gente vê alguns estados, por exemplo, inclusive com tribunais, né, mais empenhados sobre isso. Aqui em Minas, por exemplo, eu tenho visto, né, o TJMG se envolvendo mais, mas isso tem muito uma questão realmente local, né? Então, essa atuação tem que ser diferenciada a depender de onde a gente esteja atuando, né? E o papel do advogado é esse, é entender a lei e vender, né, esse serviço desse entendimento, seja para empresas, seja para empresas que hoje eu acho que é um mercado muito grande para os advogados, porque o número de empresas que estão surgindo de regularização fundiária está crescendo a cada dia, cada vez mais a gente vê esse mercado se expandindo, né?
lá em 2018 e 2019 a gente tinha pouquíssimas empresas que se aventuraram nesse mercado. Hoje você já vê um número bem maior, porque o mercado cresceu e despertou para essa oportunidade, né, que a Reúbe oferece. Então, tem esse caminho que o advogado pode seguir em relação à prestação de consultoria para empresas que fazem Reúbe lá na ponta, consultoria para os próprios municípios, que eventualmente eles contratam, né? É mais raro de acontecer, mas tem alguns municípios que contratam. Fazer a Reúbe na ponta, né? Então, o advogado pode ser um angariador de profissionais e ele ter uma empresa de Reúbe, né? Ou como profissional mesmo, organizar o engenheiro, o arquiteto, o biólogo, o geólogo, o assistente social e ele fazer Reúbe lá na ponta, né? Ou fazer parcerias, né? Tem acontecido muito isso, né? Um advogado se junta com um engenheiro e vamos fazer Reúbe, né? E tem grande chance de dar certo, porque são esses profissionais mesmo que a gente precisa ali dentro, além dos outros, né? Então, tem várias formas de atuar, é um mercado aí que está em franca expansão para os advogados. Basta saber articular tudo isso, né? E buscar conhecimento que vai dar certo. Eu tenho um e-book, né, que eu criei, né, os 7 passos para quem quer começar a atuar com Reurb, né? E até estou reformulando aqui, aí logo, logo vou relançá-lo. Mas, enfim, uma coisa muito importante que eu falo lá é a questão das parcerias, né? Isso vem da gente, do que nós falamos agora há pouco aqui, né? Do advogado se despir um pouco, talvez até do orgulho, não sei se seria a palavra certa, sabe? Mas tem um pouco, de roubar um pouco aquele ego, né? Do advogado, de achar que só ele é necessário. Eu vejo isso, né? Com alguns colegas, então, infelizmente, isso acaba prejudicando a Reurb, né? Então, eu acho que a primeira coisa é o advogado se despedir disso e procurar parcerias, né? Porque nós temos muito mercado aí, e entrar em contato aí com engenheiros, com topógrafos, realmente estar no meio disso, né? Participar de eventos, enfim. Um movimento que eu tenho visto também, a doutora até comentou aí, é que hoje o que está acontecendo? Tem muitas empresas que estão ficando grandes realmente, né? A gente vê que o jogo virou um pouco licitações aí grandiosas, de um grande número, né? Que realmente envolve prefeitos aí de empresas maiores. E a questão toda que eu vejo é que está surgindo serviços dentro da Reúbe, né? Profissionais que estão em empresas grandes, que às vezes contratam uma empresa menor para prestar aquele serviço lá na ponta, né? Principalmente com essa questão dessa questão da mão de obra, né? Que precisa, às vezes, a empresa vamos falar aqui no nosso caso, na capital de Belo Horizonte, e ganha uma licitação numa outra cidade pequena, no interior do sul de Minas, por exemplo. Então, ele vai precisar de mão de obra daquele local. E aí onde eu falo a questão do cadastro social, o próprio serviço do advogado, né? Então, eu estou vendo esse movimento também no mercado. Uma outra coisa muito importante que eu ia falar aqui, quando eu comecei a atuar com o Reurb, né? Hoje eu tenho uma parceria com o Sakai, né? Com a Sagaz, e com isso, não só ela, né? Além das outras também, mas o que eu fiz questão de fazer foi de participar de todos os momentos da Reurb, até para me entender. E hoje eu entendo que a Reurb realmente é necessário, eu entendo que o advogado tem que estar em todas as fases da Reurb. Desde ali do cadastro social, eu, por exemplo, participei de tudo isso semana passada, agora sábado eu estava fazendo selagem, né? Acompanhando ali também o pessoal do cadastro social, enfim. E ali a gente já vê como é importante a presença do advogado, né? Quando a pessoa vem com aquele contrato, vem contando uma história, né? Porque, querendo ou não, a Reúbe vai tirar a propriedade de alguém e passar para outra. Isso tem que ser feito com muita ética, com muita coerência e principalmente seguindo a lei, né? Então ali eu vejo já a importância do advogado ali no cadastro social para acompanhar isso, né? E também nas outras fases. Então, eu acho que mesmo que a lei não fala, não, o advogado realmente tem que assinar algumas peças, né, que realmente não tem exigência, mas como a doutora falou. Mas, enfim, a importância do advogado realmente é muito importante em todas as fases. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui também, que eu achei muito interessante, a doutora falou aí no caso dessa sintonia, né, em relação a todos os profissionais. Eu estava outro dia num treinamento com o Luciano Chagas, aí, o nosso colega aqui de Minas, né, do CORE, enfim.
E aí ele estava lá conversando lá sobre, principalmente sobre fazendo um grupo, né? Eu achei isso muito interessante, fazendo um grupo de WhatsApp entre cartório, prefeitura, os profissionais ali que são envolvidos, como que isso é fundamental justamente para trabalhar nessa sintonia, né? Eu achei até muito interessante da parte dele, né? Ele sugerir isso e principalmente se propor para que isso acontecesse, porque quanto mais gente tiver envolvida, e principalmente em sintonia, a coisa vai andar. Lembrando da frase que eu falo, que a Reoba é dono do jogo e dono da bola, né? Então é ela que manda e desmanda. Então, quanto mais perto a gente tiver, a gente realmente tem que estar junto ali, principalmente em sintonia. A doutora, essa questão que eu falei dessas grandes empresas aí, a doutora está enxergando alguma coisa aí também no Paraná? Então, o Paraná ele é bem peculiar, assim, porque o que aconteceu aqui, né? A gente teve embora que as capitais em geral, com algumas exceções, claro, estão sendo difíceis de trabalhar, né? Eu acho que Belo Horizonte também é um exemplo, assim, né? Mas o que Né? Eu aconteceu acho que aqui? faz é mais complicado. Eu acho que quanto maior a cidade, muita gente envolvida, por causa dessas, não sei se a palavra seria essa, eu acho que falta de sintonia, eu acho que acaba complicando mais. O que não deixa de ser ruim também, né? Que às vezes a grande empresa foca lá na cidade grande e sobra as outras menores para gente, que até eu Sim, prefiro trabalhar em cidade menor, né? é, você tem várias questões, né, no trabalho na capital, assim, desde o do trato com o município até o trato com as pessoas mesmo, com os beneficiários, os clientes, né? Então, aqui no Paraná aconteceu um movimento assim que Curitiba não tinha REURB, né? As pessoas faziam um protocolo de Não, REURB não. do jeito que elas achavam e não andava, simplesmente nem para frente nem para trás. Olha Não, só. não teve nenhum despacho, nem de indeferimento, nem de complementação, nem de tramitação. Já tinha Simplesmente ficaram por alguma anos. fama, alguma coisa nesse envolvida no tema ou não? Não, não tinha. Porque aqui tem Coab, né? E a Coab a Coab municipal, né? E então a Coab que era responsável por alguns trâmites, enfim, a coisa não acontecia. No final do ano passado, finalmente a prefeitura lançou um decreto, né, regulamentando o formato da REURB aqui no município. Né. Considerei assim, que o decreto ficou bem, embora tenha demorado bastante, mas até que ficou bem feito, assim, Que bom, né? bem, Porque infelizmente tem municípios aí que bem faz decreto para piorar, né? formatado, assim, foi uma coisa pensada, assim, sabe? E aí com a articulação de vários órgãos dentro do município, então o processo vai primeiro para a Coab, daí vai para o meio ambiente, então já tem todo um fluxo, assim, ficou bom. Então, está começando, por incrível que pareça, Curitiba, que é sempre a cidade modelo, né, para várias coisas, está começando agora a dar os seus primeiros passos em Rio. Por outro lado, alguns municípios do entorno, né, e do interior já estão fazendo. Paranaguá, por exemplo, que é uma cidade do litoral aqui, já faz REURB também desde 2018. Né? No começo, meio aos trancos e barrancos, com uma equipe técnica com pouca formação, e hoje já muito mais nivelada, conseguindo tocar os seus processos com mais propriedade, processos esses que são muito complexos e que inclusive é objeto do meu estudo, da dissertação do mestrado, porque é uma região de mangue, né? Então é uma coisa bem diferenciada, assim, que não se vê em qualquer município, né? A cidade é tomada por mangue Eu sempre falo aqui, né? é um desafio, Cada reouve é uma surpresa diferente, né? é uma surpresa, e é um desafio ambiental muito grande, social e ambiental, porque as pessoas ocupam esse mangue, sabe? Vão aterrando ali o mangue e vão fazendo casa em cima. Então, como é que se resolve isso, né? Tem que sentar, tem que falar de REURB e buscar Cada soluções para reouve é esse uma tipo emoção de diferente. situação. E então tem essa coisa aqui no Paraná que a REURB é mais desenvolvida no interior do que necessariamente na capital. E o que acontece com relação, acho que aos beneficiários, né? E a própria entrada no município.
Às vezes, quando você trabalha, você é empreendedor de reúbe, trabalha num município menor, você consegue sentar na mesa do prefeito, né? Você tem essa abertura, você tem essa possibilidade de conversar direto com o secretário e tal. Nas capitais isso é muito mais difícil, porque essas pessoas são inatingíveis, né? Ou quase, eu não estou generalizando, aí, mas... que é tudo pela internet, né, doutora? A gente chega e vê que... Também, você não fala com ninguém. Você não fala com ninguém. Você tem uma situação peculiar para resolver, você não consegue falar com ninguém, porque é tudo online, né? Então, tem essa peculiaridade de trabalhar no interior que é melhor nesse sentido, né? Que você consegue mais abertura dentro das prefeituras. E com relação aos clientes, eu acho que também é um pouco isso, porque nas capitais as pessoas têm uma vida muito mais corrida, muito mais agitada, sai de manhã cedo, volta só à noite, não quer atender um cadastrador de reúbe, né? E no interior você tem mais essa facilidade, né? Quando é que o fulano vai estar em casa? Daí a gente faz um plantão num sábado, num domingo e consegue atingir aquele cliente, né? Então, tem todas essas particularidades que trabalhar no interior é um pouco melhor, assim. E aí, com relação à atuação das empresas, eu acho que sim, tem empresas crescendo muito, especialmente por causa dessa expansão territorial que acontece que você falou, né? Eu estou na capital, mas eu ganho uma licitação lá no interior, então, quer dizer, sou obrigada a formar uma equipe lá no interior, buscar pessoas que são capacitadas, ou então, se eu não conseguir, o que é uma realidade também para as empresas, eu vou ter que capacitar a minha equipe. Né? Isso acontece sempre, porque dificilmente você vai encontrar um especialista em reúbe lá no interior que vai poder fazer parte da sua equipe. Você vai ter que pegar um profissional, uma formação razoável, e a partir dali moldar esse profissional, né? Levar essa formação, esse entendimento da reúbe para ele. Porque a gente não acha profissional pronto de reúbe por aí, né? Chuta uma pedra, sai um reúbeiro. Não é bem assim. Ainda é um mercado muito restrito, né? Então, as empresas têm que se moldar a isso. O que acontece? Eu acho que as empresas crescem enquanto instituição, assim, no macro, mas ainda continuam com uma atuação muito voltada para o micro, né? Para aquela comunidade, para aquele trabalho que é desenvolvido naquela comunidade. Isso sempre vai acontecer, né? Por mais que você seja uma empresa grande, você tem que fazer um trabalho de formiguinha ali na comunidade A, na comunidade B, né? Mas eu não então, sei, acho que... Mas isso é muito bom, eu considero bom. Te cortando um pouquinho, eu não sei se, mas complementando, eu não sei se aí também está acontecendo isso, né? Mas o que eu vejo aqui em Minas, que também tiveram muitas empresas do ramo de engenharia, que ganharam grandes licitações. Então, quando, igual a doutora fala aí, né, no trabalho de formiguinha e tal, acho que é muito também por falta de conhecimento, né? Eu acho que empresas grandes que tinham uma capacidade técnica na área de engenharia, mas no fim não sabe fazer reúbe, né? Porque reúbe é diferente. Então, o que eu enxergo é isso aí. E realmente, como a doutora falou, né, complementando, que tem que ter esse trabalho de formiguinha, porque é a situação de fato. Eu fiz uma live aqui com o Marcelo Teixeira, né, que é empreendedor, e ele falou uma coisa muito engraçada aqui, que não foi na live não, mas um dia ele falou comigo que cada reúbe que faz parece que é uma empresa que está abrindo, né? Porque tudo é uma novidade, é capacitação, é tudo diferente, né? Justamente, você pode ser uma empresa grande, né? Você pode ter uma estrutura grande, na tua sede você pode ter diversos profissionais, dezenas, centenas, mas cada vez que você for atuado numa comunidade, você vai ter que começar do zero, né? Você vai ter que buscar profissionais para atuarem ali, você vai ter que conhecer aquela comunidade, conhecer essas peculiaridades sociais, ambientais que vão precisar ser vencidas, né? Então, é sempre um desafio e sempre uma novidade, né? Não tem receita de bolo, isso aí a gente sempre fala, né? As pessoas, às vezes, como eu dou cursos, né, e palestras e tal, o pessoal vem muito atrás de modelo, né? Então, doutora, precisa de um modelo. Doutora, precisa de um modelo de laudo ambiental. Gente, não tem
tem modelo de laudo ambiental, você tem que ir lá e você tem que ver qual é aquela condição. Já ouvi gente pedindo modelo de PRF, né? Não modelo de projeto aí, não tem modelo, né? As coisas tem coisas que não existe modelo. Aí as pessoas ainda acho que ficam bravas, né? Sabe, mas como assim você não tem modelo? Você fala que faz REURB, que desbrava REURB e não tem modelo de laudo ambiental? Não, mas não é uma questão de ter modelo ou não, é uma questão de que eu não posso te dar esse modelo, né? Porque a REURB que eu fiz lá no... Por exemplo, no projeto de PRF, né, tem que ter tais pontos, ali a gente vai acompanhando, né? Mas a gente não existe um modelo pronto, né? Claro que a gente orienta, né? Quando você está fazendo uma consultoria, por exemplo, de uma empresa, você vai lá, né, no ABC, né, no básico e vai desenvolvendo aquele trabalho junto, né? Mas dizer, olha, tá aqui, faz igual a esse, só muda o nome do local, não é assim que funciona, né? Você vai ter que ter esse olhar, essa análise técnica, por isso a importância dos profissionais, né? Porque cada um vai ter que desenvolver o seu trabalho técnico naquilo que lhe compete dentro da sua formação, para daí a gente juntar tudo isso num trabalho maior, que é o processo como um todo, mas não tem modelo, né? Então, essas empresas de engenharia, têm penado muito, assim, né? Essas que ganham licitação, e depois, inclusive, a gente vê essa falta de conhecimento leva a essas licitações que acabam sendo vazias, né? Porque a empresa coloca um preço lá, ela não tem conhecimento do trabalho, da complexidade do trabalho que é uma REURB, né? Então tem isso, né? Parece um processo administrativo, quando a gente fala assim, processo administrativo que tramita na prefeitura, parece que as pessoas diminuem a complexidade do processo. Eu brinquei com um colega aqui, falando que o pessoal, tem muita gente que acha que REURB é igual a máquina de tirar xerox, né? Você aperta ali 10 e, pum, vai sair nos títulos ali, né? Diminui essa complexidade, achando que, não, então se é um processo na prefeitura, é um processinho. E não é um processinho, é um processão. É muito trabalhoso, é muito técnico, é muito complexo, né? Então, cada um precisa atuar ali dentro, né? Cada profissional precisa atuar para que, ao final, a gente tenha o resultado completo, que é a regularização fundiária. E mais do que isso, que não é só o processo, como eu falei lá no começo, que não é só o processo por ele mesmo, não é só a entrega de matrícula, é muito maior que isso. Nessa complexidade que a gente fala do processo de REURB, eu não estou falando só do estudo técnico ambiental, que pode ser complexo, né? Mas eu estou falando também das infraestruturas essenciais que eventualmente vão ter que ser implementadas naquele município. Então, naquela comunidade. O município precisa, justamente, não é só o papel, né? É levar essa infraestrutura, é o mais complicado da REURB, né? O termo de compromisso, por exemplo, é um documento que as pessoas às vezes dão uma importância menor dentro do processo, mas não, ele é um dos documentos principais dentro do processo de REURB. E é a partir dali que você vai ter a implementação da infraestrutura essencial naquela comunidade, que não raras vezes é o que mais a comunidade anseia. Em alguns lugares que a gente trabalha, é isso. Olha, doutor, eu não estou nem pelo papel, eu quero luz. Aqui a luz é gato, não dá para ter um aparelho mais forte, alguma coisa que a luz cai. Quando chega às 6 horas, 7 horas da noite, que as pessoas estão chegando em casa, todo mundo vai tomar banho, todo mundo vai ligar os seus eletrodomésticos dentro de casa, a luz cai. Tem pessoas... Né? Abrir um comércio, não pode, né? Não pode, porque não tem luz elétrica razoável, regular, né? Já me deparei com situações, por exemplo, de pessoas que são acamadas, que dependem de aparelhos, né, para sobreviver, aparelho respirador, enfim, né, que estão em casa e que daí se falta luz.
como é que fica? Exatamente. Né? E a luz é gato. Então, você veja, são complexidades lá na ponta que precisam ser tratadas, que precisam ser enfrentadas. Não é só o processo físico que está ali, com o estudo, com o PRF. Tem pessoas lá na ponta, né, que esperam a nossa atuação para ter esse resultado positivo lá na frente. E é exatamente onde eu falo, né? A minha frase se encaixa perfeitamente, que reúne e transforma vidas, né? Nós estamos participando de um procedimento bem próximo a Belo Horizonte, né? Através da empresa Sagaz, e lá nós estamos acompanhando de perto. Cada viagem que a gente faz lá, as reuniões, né, que a gente tem, o núcleo, quando eu cheguei lá na reunião, naquela de abertura, né, que nós fizemos uma audiência pública, lá no núcleo que nós fomos fazer, enfim, cheguei lá, eu lembro que o carro sujou todo, sabe, no carro, quando eu voltei, parecia até que eu tinha ido para a roça. E aí, a primeira coisa que eu vi lá de modificação foi essa questão lá do asfalto, né? Que já começou a fazer lá no local. Depois disso, na outra viagem, a gente foi vendo também, e a gente, né, eu tiro até fotos, eu acho muito interessante registrar a questão da água, né? Foi feita a canalização lá, fazendo a questão de, lá foi autorizado fossa séptica, né? Mas enfim, a questão da água também foi alterada. E aí, quando eu falei aqui rede de esgoto, foi a questão da fossa. Iluminação pública, né? Colocaram questões lá de postes que a gente acompanhou. Uma outra coisa importante, né, que parece que não é importante, mas também questão de numeração, né? Tinha uma pessoa lá que trabalhava, às vezes, com coisas de compra e venda, enfim, movimentando alguma coisa, até com produtos de revenda aí de beleza, enfim, e lá não tinha nenhum tipo de endereço, número, CEP, nada para a pessoa receber. Então, aí a gente, nesse núcleo lá, estou acompanhando de perto isso que eu sempre falo, né? Porque a vida das pessoas são realmente transformadas e a gente fica muito feliz de poder fazer parte disso, né? Ainda tem essas questões aí, né? Como a doutora falou, a questão às vezes de saúde, né? De um aparelho médico, enfim, né? Então isso é fundamental. Esse exemplo lá desse município eu achei muito bacana. Uma outra coisa aqui, já para a gente ir caminhando, a gente sempre fala que a Reouve, né, veio como sendo disruptiva, né, em 2017, quando ela foi colocada em prática, e ainda é. Eu sempre falo que ela passou aí como um trator de esteira em cima de várias leis, né, e com isso alterando, mas no fim, tudo para beneficiar o final ali, que é o ocupante daquela área, né. E aí nós estamos vendo agora, como o nosso amigo Fabrício fala, né, a Reouve 2.0, né, que é essas alterações aí do Minha Casa Minha Vida. Inclusive, para quem atua com Reouve, quem está nos assistindo agora, hoje nós temos, quando eu digo vamos acompanhar, uma live muito importante que o Core aqui de Minas, né, vai fazer com profissionais aí gabaritados, a Ana Maia, o Filomeno, a Michele, né, que fez aí o nosso livro que a gente tanto aprende, e inclusive o Silvio Figueiredo, que foi um dos autores da lei, né, que foi o autor da lei, enfim, o arquiteto. E nessa live também vai ser falar aí sobre essa questão, que vai ser lá no YouTube do Core, tá? De Minas. Mas, enfim, o que nós vemos hoje é essa Reouve 2.0, como meu amigo Fabrício fala, e essas novidades aí que vão vir na lei, tudo isso facilitando, né? 2 pontos importantes, a questão dos financiamentos da Reouve, né? Que era uma forma de travar. E uma outra coisa também que é um ponto até polêmico, né? É a questão das peças práticas lá, as peças que são feitas pelos profissionais e são entregues à prefeitura. Outro dia eu estava conversando aqui com um colega, né, a gente falando sobre isso, tem um colega que trabalha numa prefeitura, ele tem uma visão, e a gente que está do outro lado do balcão aqui como empreendedor, tem uma visão um pouco diferente, né, e são situações diferentes, alguns defendem que não, que isso está errado, outros que sim. Eu entendo, né, que essa questão das peças técnicas vão ser adequadas à medida que as coisas forem acontecendo, né? Fato é que eu acho importante ficar cravado ali na lei essa questão das peças técnicas, entre aspas, ficarem de alguma forma segura ali pelo profissional, porque assim como o advogado, o engenheiro, o arquiteto, né, ele se ocupa um tempo com aquilo, ele toma um tempo, então ele precisa sim ter uma ressalva em relação a isso. Porém, é um tema bem polêmico, a gente também está estudando sobre isso e principalmente a gente vai ver como isso vai acontecer de forma prática. Aí eu queria depois que a doutora falasse um pouquinho sobre isso aí, como ela enxerga. Eu entendo também que isso não vai haver muito, pode acontecer alguns dilemas, sim, mas eu acho que ali, como eu sempre falo e aconselho,
para o advogado ou outro profissional que for fazer a REURB, já logo no início entrar em contato com a prefeitura e tocar nesse ponto. Falou assim, olha, como que nós vamos fazer isso aqui? Né? Isso não pode ser, quando eu falo que defendo isso, mas isso também não pode ser um entrave. Né? A pessoa também não pode chegar e um técnico, por exemplo, um engenheiro, arquiteto, enfim, e até um advogado e falar assim, olha, essa peça que foi eu que fiz, eu quero milhões por isso aqui. Eu acho que a coisa tem que ter realmente dentro da normalidade e principalmente partindo do ponto que a lei está aí para beneficiar. Então a gente só espera que isso de forma prática não seja um entrave em relação a isso, né? E esse outro ponto, como eu falei aqui anteriormente, eu acho que vai abrir muito, é a questão dos financiamentos, né? Que agora abriu, que eu tenho certeza que aí os bancos privados, enfim, a lei fala em até internacionais, né? Nacionais e internacionais, essas instituições financeiras poderão investir em REURB. Então, doutor, eu queria que você colocasse um ponto nisso aí para a gente. Qual a sua opinião em relação a isso, por gentileza? Eu acho que, de maneira geral, assim, eu encarei positivamente as mudanças que aconteceram, não foram só Sim, essas, né? Tiveram algumas outras também, bacana, mas acho que né? essas duas são as mais, assim, importantes, né? E São mais as mais polêmicas também, polêmicas, né? eu ia falar, são as mais polêmicas, né, pelo menos. Aham. É, mas eu encarei com bons olhos, eu achei que foram mudanças boas, né? Essa questão da responsabilidade técnica era uma questão que vinha sendo discutida e, assim, não vou dizer exigida, né, mas colocada pelos profissionais como uma coisa que não estava clara na lei e que trazia esse certo desconforto dentro dos municípios, né? Não aconteceu com todos, mas alguns profissionais enfrentaram isso, né? Da gente ter, para quem não vou contextualizar, né, para o pessoal entender. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar, por exemplo, num núcleo com 100 casas, né? E, num primeiro momento, 30 famílias, 30 unidades vão aderir, né, ao processo de regularização fundiária. Conforme determina a lei, os profissionais técnicos vão ter que trabalhar a totalidade daquele núcleo, porque a regularização fundiária não é regularização individual, a REURB não é regularização individual, então sempre a gente vai estar tratando de um núcleo urbano. Sim. Esse tamanho desse núcleo urbano pode variar, pode ser uma quadra, por exemplo, né? Entende-se assim que minimamente teria que ser uma quadra, né? Mas pode ser uma quadra lá com 15 casas, com 20 casas, assim como pode ser um núcleo maior de 100 unidades, de 200, de 1.000 unidades, né? Não tem esse limite. Então, o profissional técnico é contratado por 30 famílias, mas vai ter que desenvolver o trabalho técnico para 100 casas daquele núcleo urbano, né? E o que estava acontecendo era que, eventualmente, a prefeitura se utilizava desses trabalhos técnicos dos 100 lotes, né, para titular os outros 70 que não aderiram ao processo, sendo que o profissional foi pago só por 30. Né? Então, essa era a discussão. E o que veio agora na lei, então, esse condicionamento, né, de que os trabalhos técnicos pertencem ao profissional que o desenvolveu. E que o uso desse trabalho técnico vai precisar de autorização, né, do profissional que o fez. Então, eu já vi posicionamentos favoráveis e posicionamentos contrários, né? Já vi pessoas dizendo que é um absurdo e pessoas defendendo, né, muito firmemente de que o artigo foi muito feliz, né, quando trouxe essa determinação. Veja, são dois lados da moeda, né? Quem está para dentro do balcão, claro que vai querer utilizar o trabalho técnico. A prefeitura vai querer se utilizar daquilo ali, já está feito, já está entregue no processo, né? Por que não se utilizar daquilo ali? Está aqui, está pronto, está entregue, está no processo, o processo é público, né?
por que não utilizar para titularizar mais pessoas dentro do bairro? Porque o posicionamento do município, e aí a gente tem que entender também, é que para ele é ruim, num núcleo de 100 casas, titularizar só 30 moradores. Você vai ter uma regularização capenga, né? E às vezes as pessoas não entram por questões financeiras, porque não confiam na empresa, enfim. Então, o objetivo do município é sempre titular mais pessoas, atingir, se puder, 100% do núcleo, porque a gente sabe que é difícil de... o que a gente sabe que é difícil de acontecer. Né? Mas a gente sabe que não consegue. Não consegue, nem gratuitamente você não consegue titular 100%, né? A não ser que sejam núcleos muito pequenos. Mas, em geral, as pessoas ficam muito desconfiadas, daí elas depois não vão querer pagar IPTU. Enfim, tem uma série de fatores que levam as pessoas a não quererem se regularizar. Né? Então, tem esse lado do município. Por outro lado, quem está do lado de fora do balcão quer de uma forma justa, né, ser remunerado pelo trabalho que fez. Então, esse artigo veio para isso, para garantir que esse profissional possa ser remunerado pelo trabalho no todo, e não apenas pelas pessoas que contrataram inicialmente. O que eu penso? Eu acho que a gente vai ter que esperar mesmo, como você falou, as melancias se ajeitarem. Né? E tudo é assim, né? A questão do financiamento também vai ser assim. Está lá no artigo, pode financiar com recurso internacional, pode financiar com recurso da FGTS, né? Mas de que maneira, na prática, vamos implementar isso? Né? De que maneira, na prática, vamos implementar esses financiamentos? Vamos implementar essa questão da autorização do benefício, da autorização do profissional técnico para utilizar as peças técnicas que ele fez. Então, a partir de agora, com esses artigos novos, com essas mudanças, né, nós vamos ter que buscar, de novo, formas de colocar em prática. Né? Assim como foi com toda a lei, que lá no início nós tivemos que buscar mecanismos de implementação, agora, da mesma forma, nós iremos buscar formas de implementar essas mudanças. Né? Mas eu tenho certeza assim, que tudo vai dar certo. Eu tenho visto com bons olhos, eu acho que as coisas vão se ajeitar, talvez dependa de uma regulamentação posterior, ou uma alteração no decreto também, né? Mas eu vejo com bons olhos que as coisas vão caminhar positivamente, assim. Eu tenho certeza que, eu acho que cabe aí também para os profissionais que atuam na área, né? Não deixar que isso seja um entrave, né? Eu acho que é como eu disse, tem que haver aí principalmente o bom senso, né? Na hora do profissional entregar isso para a prefeitura, também, como eu disse aqui, não querer achar que, não, essa peça aqui é de milhões, a gente tem que, né, e colocar ali um entrave nisso. Eu acho que tem que realmente atuar com bom senso. Muitas situações a gente vai ver na prática, né? Cada prefeitura também vai ver a necessidade e dali também que ela tem discernimento e sentar com o profissional e falar, olha, a gente precisa de resolver isso. Eu sempre falo que também para o empreendedor, quanto menor a adesão, isso é muito ruim, né? Porque o custo para isso é o mesmo, né? Enfim, a pessoa tem o deslocamento, o empreendedor tem todo esse problema em relação a montar uma equipe ali naquele local, a gastar ali com topógrafo, né? Para fazer todos os estudos, enfim. Então, para o empreendedor também, quanto menor é a adesão, isso é pior. Então, a intenção do empreendedor, entendo eu, é sempre fomentar isso para que mais pessoas tenham essa adesão. Mas, infelizmente, de fato, não é isso sempre que acontece. Mas o que eu sempre peço aqui, eu tenho certeza que isso vai acontecer, é que todos tenham bom senso aí, mais uma vez, né? Como sempre em Reúbe, né? Todo mundo sentar na mesa, cada um colocar os seus pontos ali, mas, enfim, que chegue no denominador comum e aí consiga, de fato, que a Reúbe aconteça. E, é claro, a gente vai ficar do lado de cá estudando, acompanhando aí o movimento do mercado, né? Para que ver isso como na prática vai acontecer. Não é mesmo, doutor? E já finalizando aqui, porque temos outros compromissos também, eu queria, mais uma vez aqui, agradecer a doutora, né? Se tiver mais algum ponto a falar, fica à vontade. Outro dia também eu estava, assim como a doutora, lá no Instituto Reúbe, né? Essa ideia sensacional lá do Instituto Nacional de Reúbe,
como eu falei aqui no início, a Netflix da Reurb, né? Eu assisti todas as aulas lá da doutora, estou aguardando aí, acredito eu que tenham mais. Eu também subi com uma aula lá, não sei se pode dizer aula, né? Falei um pouquinho da minha experiência e principalmente como advogado pode atuar. Então, para quem ainda não conhece aí o Instituto Nacional de Reurb, que acompanhem lá, eu tenho um link aqui na minha bio com um preço promocional aí de lançamento lá do Instituto. Essa ideia incrível aí do Rafael e do Marcelo. nosso amigo Marcelo, exatamente. Nós temos também, vamos falar aqui em relação a uma associação, né, que está sendo criada aí, nacional para empreendedores. Depois eu vou conversar aí com o Rafael e com o doutor Bernardo, né? Vamos marcar uma live aí para falar sobre isso também. Nós temos aí você também que faz parte da Comissão Nacional de Reurb, né? Enfim, eu acho que é muito importante a união em relação à Reurb, todas essas plataformas, todos esses órgãos aí, todas essas empreendedores que estão investindo em Reurb, principalmente se unir. Acho que a questão da Associação Nacional dos Empreendedores também é interessante, principalmente para a questão de procedimentos, né? Como a gente falou aqui, o geral é que realmente tem que fazer aí uma unificação nisso, que isso tudo vai ajudar aos profissionais. Aí a doutora Adilana também tem uma aula lá, doutor Luciano, Fabrício, deixa eu lembrar aqui, foi bom, Doutor Altivo. doutor Doutor Altivo, Altivo. olha só, é só Rafael, gente de peso, viu? doutor Rafael também Doutor, tem a aula dele eu não sei o que lá. eu estou fazendo lá não, mas eu estou colaborando de alguma forma, tenho certeza. A Mas é o gente que eu tenta, sempre né? falo, para ficar bom tem que andar com os bons, né? Então, e sempre falo É também que verdade. Deus não escolhe os capacitados, né? Capacita os escolhidos. Nós tivemos um evento aqui em Juiz de Fora, no último mês de junho, né? E eu falei isso lá na hora que eu vi aqueles profissionais lá do meu lado, né? O Sakai, o Luciano, o Dr. Túlio, o Daniel, teve também conosco o Fabrício, né? E aí, na hora que eu olhei ele do lado, eu falei, realmente eu não tenho dúvida disso, né? Como que eu estou no meio desse povo aqui? Mas a gente vai aprendendo cada dia mais. Em breve a gente vai anunciar aqui, nós teremos um evento ali na região dos Lagos, né? Estamos já começando a organização em relação a isso. Para quem não segue aqui a Natura e Treinamentos, lá a gente faz bastante, fala sobre bastante aí sobre os eventos e falamos também sobre temos informações sobre esse evento aqui de Juiz de Fora, que foi muito bacana. Mas enfim, doutora, vamos lá. Finaliza aí um pouquinho, se ficou algum ponto aí que a doutora queira falar, tá? Fique à vontade. Eu só queria reforçar aí a questão do Instituto, né? Tá bem legal mesmo, vários profissionais, gravei algumas aulas lá para eles, e está sendo bem procurado, né? Assim como a CRF também, não sei se o Henrique está aqui ainda, vi que ele entrou ali. Também é uma plataforma e a gente consegue trocar muito conhecimento, né? Já convidei ele para Então, essas iniciativas todas fazem parte desse nivelamento de conhecimento, né? Hoje só fica sem saber sobre Reurb quem não quer, né? Porque existem inúmeros profissionais aí de peso, gabaritados, oferecendo, distribuindo conhecimento, né? Essas lives também, que acontecem seguidamente. Às vezes a gente nem tem tempo, né, de acompanhar todas, porque são tantas que acontecem. A gente que está inserido no meio, conhece muita gente, assim, acaba tendo que... Não, às vezes tem live, tudo, tem né? live todo dia, todo né? dia. Mas eu acho que o importante da live, principalmente, né? Às vezes eu estava conversando com um colega, ele, pô, a gente sempre tem alguém para ajudar e tem alguém para atrapalhar, né? Você fica falando, fazendo live lá para poucas pessoas, eu falei, cara, não estou preocupado com isso. Principalmente porque eu sei que o meu trabalho aqui é de formiguinha, as coisas vão acontecendo pouco a pouco, né? Mas eu estou fazendo aqui que eu tenho certeza que cada bate-papo desse colabora de alguma forma para alguém. Outro dia eu tive um colega aí da sua terra, até um vereador, doutor Rafael, de Açaí, né, que é um município aí do Paraná, que eu deve conhecer, e ele mandou um áudio, assim, essas coisas, né, agradecendo, ele assistiu uma live e tal. Eu também vou, depois já estou falando em primeira mão, vou convidá-lo aqui para uma live. Mas, enfim, eu vejo sempre, sabe, que a ideia geralmente é essa, é um trabalho de formiguinha, e cada pessoa que a gente consegue ali impactar de alguma forma, e eu tenho certeza que a gente abrindo a boca, conversando, a gente está, de certa forma, ajudando alguém, né? Então, não estou tão preocupado ali com a quantidade de pessoas que estão na live ao vivo, enfim, mas o que eu vejo, principalmente, que aqui o Instagram nos dá esses números, né? É depois que a live acontece, sabe? A gente vai vendo a quantidade de visualização,
o retorno, o feedback aí que o pessoal dá pra gente. Então, eu acho isso aí muito bacana. Então, a gente tem que avançar nesse nosso trabalho de formiguinha aí, fomentar isso, seja eventos presenciais, seja também através das lives, que hoje a gente tem essa grandiosa internet que a gente pode chegar em lugares que a gente nem imagina, né? Então, enfim, o resumo é esse aí. Então, vou só dar um recadinho rápido também com relação ao meu curso, pode ser? Claro, Não fica à sei vontade. se me viu lá no grupo também, dia 17 e 18 de agosto, estou fazendo um curso, 2 dias de imersão aí em REURB, online, ao vivo, né? Legal. Então, quem tiver interesse, pode me procurar aqui no Instagram, no site, enfim, para mais uma oportunidade aí de quem estiver buscando conhecimento, né? Poder entender do processo do início até o fim, desde o requerimento até a CRF. Então, a gente está com esse curso aí em andamento. E eu fico à disposição, Fernando. Fico muito agradecida por você ter me chamado, muito honrada. É como você falou, às vezes, até por causa do horário, né, o pessoal não participa tanto ao vivo, mas a gente sabe que ao longo do dia, dos dias, aí essa mensagem vai se propagar no Instagram e a gente vai atingir muitas pessoas. É para o pessoal despertar mesmo. Tem muita gente despertar, né? Já acordar com o REURB na mente, exatamente, né? E essas iniciativas é que vão fazer com que a gente atinja esse objetivo, né? De nivelar conhecimento, de poder trabalhar com mais tranquilidade com todo mundo. Imagina aquele mundo perfeito, né? Onde todo mundo entende de REURB, onde você chega e já faz um processo rapidinho, porque todo mundo entende, porque todo mundo sabe do que está falando. Então é isso que a gente está buscando e essa tua iniciativa colabora para isso, sem dúvida. Tenho certeza. Doutora, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Estamos juntos lá no Conexão REURB, né, no nosso grupo. E vamos em frente aí. Para quem me acompanha aqui, semana que vem temos de novo o Café com REURB. E com certeza vai ser alguém muito importante aí, sempre trazendo informações para vocês. Me acompanha aqui que toda semana teremos live aqui. Estou com um projeto aí de pelo menos mais umas 10 lives aí. O problema é que eu vou, não sei se é um problema, né? Eu vou lembrando de tanta gente, sabe? Não, vou chamar fulano, vou chamar fulano. E a gente tem a questão da agenda, porque todo mundo que trabalha com REURB, a primeira coisa que não tem é tempo, né? Então, às vezes, eu mando uma mensagem, a pessoa fala que não pode, mas eu entendo porque eu também comecei, assim, às vezes, olhar meu WhatsApp aqui cheio de mensagem e demora a responder. Mas, enfim, me acompanha aí que temos mais aí, lives toda semana. Em breve estaremos anunciando também os eventos aí. Tá? Mais uma vez, então, doutora, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. Fiquem com a gente aí. A REURB precisa de nós. Vamos em frente. Tchau, gente. Até. Obrigada, Fernando. Obrigado. Obrigado a todos.